Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre 3 boas opções de fundos de shopping para você estudar, acompanhar e, quem sabe, colocar na sua carteira. É importante a gente deixar bem claro, antes do vídeo começar, que isso aqui não é nenhum tipo de recomendação de investimento, de compra ou venda de qualquer um dos ativos apresentados aqui. Esse vídeo é meramente para fins de estudo, para que você possa colocar esses fundos no seu radar, caso você ainda não tenha descoberto eles. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Bom, pessoal, tem uma obra chata acontecendo aqui, mas infelizmente é o que temos para hoje. Vamos para o primeiro fundo, VISC11. Talvez você já tenha ouvido falar, é um fundo de shoppings realmente muito conhecido, porque é um dos gigantes da indústria. Vamos começar a olhar o que ele tem para oferecer para a gente aqui. Aqui a gente pode ver a cotação atual do fundo, R$ 104,79, que nos diz nada. Não quer dizer nada isso daqui. O pessoal tem mania de olhar para isso aqui e querer dizer se o fundo está caro ou se o fundo está barato. Mas a cotação em si não quer dizer nada. Um dividend yield de 10,74%, lembrando que atualmente os dividendos de fundo imobiliário são isentos de imposto de renda. Um PVP de 0,83, que é um PVP muito bom. A gente vai olhar aqui para ter mais certeza do que esse indicador quer nos dizer, mas em um fundo saudável seria realmente um número muito bom. Vem caindo levemente nos últimos 12 meses e tem uma boa liquidez diária. Para você que é um investidor pequeno, não tem por que se preocupar com a liquidez que esse fundo tem. Descendo mais um pouco, a gente consegue ver aqui a cotação padrão do nosso VISC. Essa é a cotação sem considerar os dividendos, é realmente a cotação pura desde 2017 até hoje. A gente pode ver que ela andou quase que de lado, se a gente for comparar o valor lá em 2017 com o valor de agora, com umas altas e umas baixas. É possível perceber esse período aqui, que foi o período pré-pandemia, que foi o período de 2019, em que realmente a gente teve um boom nos fundos imobiliários, muita gente entrou, aumentou muito a quantidade de investidores, mas não teve tempo para fazer tantas ofertas assim que acompanhasse essa quantidade de gente. Logo, nessa época, um aumento muito rápido da procura por fundos imobiliários acabou gerando essa inflação, esse aumento nas cotações por conta da lei de oferta e demanda. Logo a gente vê o impacto da pandemia, os shoppings, como a gente sabe, estavam entre os fundos mais impactados, porque eles realmente tiveram que paralisar completamente as suas operações por um período de tempo muito longo, mas depois a gente consegue perceber a recuperação do fundo e uma leve recuperação até os dias de hoje. Se a gente for considerar a cotação ajustada, que é considerando os dividendos, a gente pode perceber que realmente quem investiu nesse fundo teve uma valorização interessante. Mesmo tendo passado pela pandemia, quem não se desesperou e manteve esse fundo em carteira, considerando a distribuição de dividendos, teve um ganho muito expressivo, basta a gente observar o gráfico. Aqui temos o valor patrimonial de 3,65 bilhões. Como eu falei, é um dos gigantes da indústria de fundos de shopping, está realmente entre o top 3 dos maiores fundos de shopping que a gente tem na nossa indústria brasileira hoje. Podemos perceber aqui uma vacância de 6,1%, é uma vacância relativamente controlada e interessante para o segmento. No segmento de shoppings é interessante sempre ter uma pequena vacância para possibilitar a movimentação de lojas. Às vezes a loja quer expandir, às vezes você quer trazer uma loja nova que traz mais movimento para o shopping e com isso pode agregar na venda de outras lojas que nem tenham correlação só pelo aumento de movimento que determinadas lojas trazem para o shopping. Então é interessante ter uma pequena vacância para poder ficar fazendo essa administração do marketing e da quantidade de pessoas que a gente consegue colocar nos shoppings. Aqui a gente consegue perceber o dividend yield do fundo, atualmente 10,74, que é bem maior do que a média dos últimos 5 anos, apesar de que a gente sabe que essa média está impactada pela pandemia, mas quando a gente olha o gráfico, é possível perceber que realmente houve um aumento no dividend yield do fundo. Lembrando que o dividend yield não quer dizer diretamente o quanto está sendo distribuído, mas esse valor tem relação também com a cota do fundo naquele momento. Possível perceber o impacto da pandemia, mas perceba que ele realmente, mesmo durante os piores momentos, ele não chegou a zerar a sua distribuição. Ele é um fundo que sempre pagou, mesmo no momento de maior crise, e tem uma distribuição relativamente estável.
Alguns fundos são um pouco mais estáveis do que isso, mas o dividend yield do VISC é realmente um dividend yield muito bom. Aqui a gente tem a distribuição nominal de dividendos, ou seja, o valor que de fato foi distribuído, e aqui novamente a gente consegue perceber que ele tem valores bem constantes de distribuição e valores crescentes. Ele acompanhou e teve um leve crescimento com o passar do tempo, o que para a gente realmente é muito bom e indica que o fundo está muito saudável. Aqui a gente pode ver o quão bem diversificado está o fundo, possuindo shoppings em praticamente todo o território nacional. É interessante que vocês analisem o relatório gerencial do fundo para entender qual a participação que ele tem em cada um desses shoppings e entender o quanto isso impacta no fundo e entender qual que é o tamanho desses shoppings. Apenas esse número aqui não nos diz nada porque isso é os shoppings que ele tem participação. Não necessariamente ele é dono da totalidade ou é um investidor majoritário naquele shopping específico. Mas essa presença em todos os estados ajuda a dar uma segurança maior para o fundo, mesmo em momentos de crise ou em momentos em que a economia de um estado específico esteja impactada. A gente pode ver aqui os shoppings em si, os nomes dos shoppings. Granja Viana, em São Paulo, é um shopping muito grande, é um shopping muito interessante. A gente tem aqui shoppings no Rio de Janeiro também, Minas Gerais. Shopping Paralela na Bahia é um shopping que fica muito bem localizado, apesar de não estar entre os maiores do estado. É um shopping muito bem localizado na cidade de Salvador, que é a capital do estado, e a gente pode ver que ele possui realmente várias participações, mas como eu disse, vale olhar o relatório para saber qual que é o tamanho de cada participação dessa daqui. Agora, passando para o próximo fundo, a gente tem outro gigante do segmento, XPML, que é o maior fundo de shopping atualmente. Uma cotação muito próxima da cotação do VISC, a gente tem realmente uma tendência da nossa indústria de fundos imobiliários de manter a base 100, um PVP de 0,9, que também é muito interessante, um dividend yield também na faixa dos 10%, uma liquidez diária que a gente não tem que se preocupar e uma variação que mostra que ele tem subido ao longo dos últimos 12 meses, o que ainda não é um problema, porque como a gente pode ver pelo PVP, ele ainda parece estar um pouco descontado. Aqui a cotação padrão do nosso XPML, a gente pode perceber o impacto da época da pandemia. O gráfico, se vocês repararem, é muito parecido com o gráfico anterior, porque são do mesmo segmento, são fundos muito grandes, então eles têm realmente uma natureza muito parecida. Se a gente troca para a cotação ajustada, a gente vê que também quem investiu em XPML e segurou essas cotas e aproveitou esses dividendos e reinvestiu esses dividendos, hoje está muito bem. O patrimônio dele de 6,6 bilhões, como eu falei, ele é o primeiro, sem dúvida. O segundo colocado ainda está muito longe do XPML, ele é realmente um gigante do segmento. Temos uma vacância de 4,8, uma vacância, como eu falei também, controlada, bem bacana, um pouco menor que a do VISC, mas um número muito interessante, e uma taxa de administração também bem menor, o que é muito interessante para a gente, significa que é uma margem maior para lucros nesse fundo aqui. O dividend yield, a gente percebe que também é crescente ao longo do tempo, lembrando que isso tem relação com a cota, e da mesma forma que o VISC, a gente percebe ele maior do que a média dos últimos 5 anos. Mesmo com o impacto da pandemia, a gente percebe pelo gráfico que ele teve um crescimento mesmo desconsiderando esse período. Porém, aqui é interessante a gente perceber que apesar do XPML ser muito mais robusto, ele já teve uma interrupção dos seus pagamentos durante o período da pandemia, como a gente pode ver aqui, um período em que houve 0% de dividend yield, ou seja, não houve distribuição nesse período aqui. A distribuição nominal, a gente percebe um gráfico com uma curva crescente um pouco mais aparente e uma estabilidade muito maior. Como eu falei, parece que ele sofreu um pouco mais no período da pandemia, mas a sua recuperação depois foi muito mais interessante e ele tem uma distribuição nominal também maior do que a gente conseguiu ver no VISC. Uma distribuição de ativos bem menor, mas também muito interessante. A gente vê que ele tem participação em alguns estados. A concentração maior em São Paulo é normal. São Paulo é o estado onde a gente tem uma concentração maior de shoppings no país realmente, com cidades muito grandes. A própria cidade de São Paulo é a cidade mais importante do nosso país, principalmente pensando nessa questão da economia e do mercado financeiro.
Então é natural que a gente tenha uma quantidade muito grande, é natural que os fundos procurem se posicionar bastante em São Paulo. Vale ler os relatórios para saber o tamanho dessas participações, mas a gente consegue ver aqui nos nomes dos shoppings que vão aparecer com certeza nomes conhecidos. Não sei qual é a sua cidade, mas com certeza você vai conhecer algum desses shoppings aqui. Shopping Bela Vista na Bahia é bastante conhecido também, e o Shopping Bahia, que é um dos maiores shoppings da cidade de Salvador, tanto em tamanho quanto em quantidade de pessoas e quantidade de lojas. Ele é um shopping muito importante na cidade. Vale entender aqui qual que é o tamanho dessa participação para saber a relevância disso no fundo. E passando para o último, o HGBS. Outro gigante, está certamente ali no top 5 maiores fundos de shopping e que está também com um PVP no 0,89, um PVP muito interessante e um dividend yield na casa dos 10%. Eu sei que muitos de vocês devem estar vendo os 3 fundos com essa casa de 10% aí e pensar, de repente eu ganho mais na renda fixa. Lembrem que aqui é descontado do imposto de renda. Lembra que a gente tem a valorização das cotações e que são fundos de tijolo. Eles têm uma função diferente na sua carteira e esse valor de dividendo para um fundo de tijolo é sim um valor muito interessante. Aqui a cotação padrão do fundo, vocês podem ver que realmente a cotação padrão ela não se valoriza tanto, isso é natural dos fundos imobiliários e mais natural ainda dos fundos de tijolo. A gente percebe mesmo movimento de crescimento ali na época de 2019 e a queda grande da pandemia afetando a cotação do fundo, mas percebemos que ele se recuperou. Não tendo recuperado todo o valor ainda, mas teve uma recuperação interessante. Se a gente vai para a cotação ajustada, é possível perceber a força do fundo. Aqui a gente percebe de forma bem destacada a valorização quando a gente considera os dividendos desse fundo. É realmente muito mais destacada que a dos outros, também por ele ser mais antigo do que os outros. Temos nele uma vacância de 5,6, percebam que está bem próxima tanto do VISC quanto do XPML, e uma taxa de administração 0,6, maior que a do XPML, mas ainda menor do que a do VISC. O VISC ele tem a maior taxa de administração dos três, mas consegue ainda entregar um retorno muito parecido. No dividend yield, a gente já percebe que ele teve no seu início uma distribuição dividend yield muito interessante, passou por um período realmente em que o dividend yield estava um pouco menor e agora volta a ter um dividend yield muito atrativo. Isso significa o quê? Que a distribuição dele em relação ao valor da cota está nos dando uma oportunidade muito parecida com aquela que as primeiras pessoas que investiram nesse fundo aqui tiveram. Então realmente parece um bom momento. Olhando o dividend yield atual com a média dos últimos 5 anos, a gente também percebe que ele está num momento bem maior do que a média dos últimos 5 anos. Ao olhar a distribuição nominal, a gente percebe também um crescimento e uma estabilidade muito maior do que os outros em períodos curtos de tempo. Mas quando a gente olha períodos maiores, a gente consegue enxergar uma variação um pouco maior. Percebemos aqui o impacto da pandemia, mas também o HGBS a gente percebe que, diferente do XPML, ele nunca deixou de distribuir. Ele sempre teve uma distribuição, ainda que muito pequena em relação à distribuição nominal dele atual, que é muito maior que a dos outros fundos. Ah, mas é muito maior, mas ele tem um dividend yield muito parecido. Sim, porque vocês repararam que a cota dele também é muito maior que a dos outros fundos. Já no quesito da distribuição territorial, a gente percebe que ele está muito mais concentrado em São Paulo do que os demais e uma participação nos outros estados que vale a pena ler os relatórios para saber se ela sequer é relevante, porque como os números totais de investimentos em outros estados já é bem menor, se essa participação não for algo relevante, é quase como se ele não tivesse uma diversificação. É quase como se ele estivesse totalmente exposto em São Paulo. Isso é interessante vocês verem na hora de investir, principalmente quando estiverem considerando como está a montagem geral, o cenário amplo da carteira de vocês. Novamente, vendo aqui os nomes dos shoppings, eu tenho certeza que vocês vão reconhecer algum shopping aí importante. São fundos muito grandes que não investem em empreendimentos pequenos, nesses empreendimentos falidos, eles escolhem muito bem os seus empreendimentos. Então, certamente vocês verão aí shoppings conhecidos das suas cidades. Então, nós vimos aqui 3 bons fundos de shopping para vocês colocarem no radar de vocês. É importante a gente falar aqui que fundos imobiliários já era, fundos imobiliários acabou. Pessoal, a gente está em época de juros muito altos. Juros muito altos afetam a renda variável e os fundos imobiliários em especial, porque quem investe em ações
ainda tem uma mentalidade um pouco mais adepta da renda variável. Normalmente quem vai para fundos imobiliários ou é o iniciante, ou muitas vezes aquela pessoa que está procurando uma característica de estabilidade maior. Por isso vai para fundos, em especial fundos de tijolo, que trazem essa estabilidade. Para que eu vou me arriscar se eu estou conseguindo rendimentos parecidos ou até maiores na renda fixa? Então é natural que os fundos imobiliários estejam sofrendo um pouco, mas pensem no longo prazo. Se eles estão sofrendo, se eles estão apanhando, esse é o momento bom para a gente olhar para eles, para a gente prestar atenção neles e buscar oportunidades de investimento. Porque quando no futuro essa taxa de juros variar, quando no futuro a gente tiver mudanças do cenário econômico no Brasil, quem comprou agora vai ter um rendimento muito mais expressivo do que quem deixar para ver isso depois que tudo se valorizar novamente. Pensem sempre na distribuição da sua carteira e se vocês ainda não têm uma noção de como fazer isso, eu vou deixar aqui um card para vocês de um vídeo explicando como fazer uma boa montagem e uma boa distribuição de carteira.